Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco a respeito da vida de John Wesley, né, o fundador do metodismo, do movimento que deu origem à Igreja Metodista e várias denominações wesleyanas. Na próxima segunda-feira, dia 24, se comemora o Dia do Coração Aquecido, né, o dia em que Wesley sentiu uma experiência diferente a respeito da sua salvação e que ele relatou no próprio diário, né, como foi que ele vivenciou isso, de que maneira ele vivenciou. Eu quero comentar nos próximos minutos, brevemente, a respeito da importância histórica, do significado teológico desse relato de John Wesley. Inicialmente, eu gostaria de comentar a respeito do contexto histórico. John Wesley ele vinha, em 1738, ele retornava da Geórgia como missionário após uma experiência não muito bem sucedida, em que ele saiu em situações adversas, né, de certa maneira tendo a sua empreitada frustrada, inclusive saiu de lá correndo risco de vida, né, deixando uma situação de um relacionamento amoroso para trás também, e vários autores que concordam em que ele voltava para a Inglaterra debaixo de uma forte depressão ou de um grande desânimo. Além disso, ele passou no próprio trajeto de regresso, ele teve uma vivência, uma experiência significativa, porque as ondas açoitavam a embarcação e os tripulantes, as pessoas que estavam a bordo, temiam pela morte. No entanto, chamou a atenção de Wesley um grupo de moráveis que voltava com ele, né, fazia esse mesmo trajeto até Londres, né, e chamou a atenção de que eles não temiam a morte da mesma maneira que o restante dos passageiros, das pessoas que estavam a bordo. Então, o Wesley ele teve oportunidade de conversar com aquele grupo de morávios, né, e com o líder deles, que era o bispo Peter Boiler. Conversaram grandemente a respeito justamente de aquilo que Wesley indagava, era qual é o sentimento que fazia com que eles se tornassem tão tranquilos diante de uma adversidade tão grande. E a resposta dele foi que eles tinham certeza, convicção na sua fé e na salvação. Aquilo deixou Wesley muito intrigado, deixou Wesley realmente pensando muito, porque até então, mesmo Wesley sendo já formado em teologia, tendo sido auxiliar do seu pai na paróquia de Epplow, sendo professor de lógica, matemática e outras cadeiras em Oxford, tendo inclusive participado do Clube Santo, né, com Charles Wesley, George Whitefield e outros, até então a sua crença era de que era necessário que ele fizesse boas obras para ele poder alcançar a salvação. Isso a gente sabe, esse tipo de pensamento, né, ou esse tipo de justificação, para usar um termo teológico, né, ele era oriundo do catolicismo, né, que frisava, né, enfatizava a questão das boas obras para que a pessoa pudesse alcançar a salvação. E não somente umas boas obras de assistência aos desamparados, aos vulneráveis, mas boas obras num sentido de ter uma escalada de sacramentos que os membros da Igreja Católica deveriam cumprir para poder, então, finalmente adentrar ao céu. Wesley ele acreditava parcialmente nessa verdade de que a justificação ele somente seria justificado se ele praticasse as boas obras. Então, ele voltava dessa viagem da Geórgia diante de um grande dilema existencial, frustrado pela sua empreitada missionária, né, de uma grande desilusão amorosa
na qual ele abriu mão, né, de um grande amor em favor da obra missionária, e mesmo assim ele teve que regressar, e diante de um dilema existencial, porque ele realmente viu que a fé dele, ou aquilo que ele acreditava em 35 anos de vida, não correspondia, né, com uma verdade bíblica. Então, os primeiros meses do ano de 1738 são de grandes questionamentos na vida de John Wesley, na vida de Charles Wesley também. Então, esse momento histórico é importante, esse contexto histórico é importante, porque a partir da data do dia 24 de maio, que é quando John Wesley ele narra, né, que ele inclusive ele estava tão desanimado que na própria narração, na própria escrita que ele faz dessa data, ele diz: eu estava desanimado, apático, eu não queria ir para a igreja, mas eu me vi forçado a ir para a reunião da sociedade de Feather Lane, que era uma sociedade que ele fundou com os moráveis. Quando ele regressou da Geórgia, ele teve curiosidade de conhecer mais a respeito dos moráveis, que eram da Alemanha, que eles eram pietistas, né? Eles tinham a herança pietista da eclesiola em eclésia, daquelas reuniões que se faziam de grupos pequenos e de todo um contexto de uma espiritualidade mais viva. Ele teve curiosidade de ir, ele esteve lá alguns dias, ele passou lá na Morávia, conheceu inclusive o conde de Zinzendorf nessa oportunidade, e com Peter Boiler ele regressou a Londres então e fundou, dia 1º de maio, a Sociedade Feather Lane. Nessa mesma sociedade, no dia 24, ele se dirigiu à reunião, né, como ele relata no diário, de forma apática, ele não estava animado, ele não estava, para usar um termo wesleyano, né, do movimento, ele não estava entusiasmado como deveria estar, né, mas ele foi mesmo assim a contragosto, né, e enquanto ele saía de casa, ele parou para ler a palavra e ele leu a passagem de 1 Pedro, que fala a respeito de que nós, enquanto cristãos, salvos e remidos pelo sangue de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina, né? E aquilo, então, gerou mais angústia e dúvidas no seu pensamento a respeito desse significado e da verdade prática que isso traz. E ele foi para a reunião e ele relata no diário, então, que chegou ali e a pessoa, o oficial, estava fazendo a leitura do comentário de Romanos, né, de Lutero, a Epístola de Romanos, e que faltando mais ou menos 15 para as 9, então, durante essa leitura, ele começou a sentir o coração dele estranhamente aquecido. Ele começou a sentir, então, fisicamente o efeito de uma verdade espiritual, de que é a salvação através de Cristo. Mas não só isso, ele teve certeza, e aí já não era mais uma sensação física, porque ele relata que ele passou a ter certeza, então já esse efeito subiu à sua cabeça, subiu na sua mente, passou a fazer parte do seu pensamento, ele teve certeza de que ele era salvo, de que ele estava salvo em Cristo Jesus. Ou seja, houve uma mudança daquilo que ele acreditava antes, de que ele precisava fazer as boas obras, cumprir com as boas obras, para que ele pudesse ser salvo, e daquilo que ele experimentou na data do dia 24 de maio, que foi exatamente, né, essa certeza e essa convicção de que ele estava salvo. E ele diz mais, ele vai além, e eu creio já que isso foi uma aplicação prática daquilo que mais tarde ele desenvolve como a perfeição cristã. Ele diz que então naquele momento ele passou a orar pelos seus inimigos, orar por aquelas pessoas que o perseguiam. E eu tenho para mim, como diz, como ensina o nosso Senhor no Evangelho, de que se nós queremos ser perfeitos, e nós devemos então retribuir aqueles que nos perseguem com amor, com oração, com intercessão, eu tenho para mim que o Wesley, naquele momento, então, ele sintetizou na prática a ideia da perfeição cristã, que ele tanto defendeu ao longo da sua vida,
quando ele passou a orar pelos seus perseguidores, naquele momento em que ele experimentava uma fé vivificada, que ele experimentava o seu coração aquecido. Então, essa é uma mudança histórica que vai ter uma repercussão a partir dessa data, porque não só Wesley, mas Charles já vinha também de uma experiência semelhante, e George Whitefield também, e eles todos buscavam por algo mais da fé. Então, a importância teológica desse momento define aquilo que Wesley passou a escrever, ou aquilo que ele começou a compor na sua ideia de justificação e de santificação. Na teologia anglicana e na teologia reformada, que era vigente à igreja da época, a ideia de justificação e santificação eram sinônimos, né? Eram termos que eram usados intercambiavelmente nas passagens bíblicas. Ou seja, a pessoa era justificada, automaticamente se acreditava que ela já estava santificada. Como diz, né, os teólogos reformados, essa santificação se dava por imputação, né? E era mais ou menos a ideia de que Deus, ao enxergar Cristo em nós, então não enxergava o pecado, enxergava a justiça de Cristo, então, por consequência, né, nós estávamos santificados em Cristo. Né, por posição em Cristo, né, nos era imputada essa santificação. A partir dessa experiência em que Wesley teve certeza da sua salvação, ele passou a entender de que a santificação era um processo separado da justificação, e que a justificação ela era o sacrifício, era a fé no sacrifício que Cristo realizou por toda a humanidade, por todos nós, enquanto que a santificação era uma obra do Espírito Santo. Tanto que essa data do dia 24 de maio, nos primeiros relatos que seguiram, nos anos seguintes, era conhecido como o dia de Pentecostes de John Wesley. E aí a ideia do dia de Pentecostes era justamente a ideia de que existe uma obra que o Espírito Santo faz na igreja, que foi posterior à obra que Cristo realizou na cruz, e que isso se transmitia também para o indivíduo, né, para a vida espiritual do indivíduo, de maneira que uma era a obra de Cristo na cruz, transmitindo salvação, e que outra era quando, então, a pessoa recebia o Espírito Santo. É reconhecido que não necessariamente essas experiências são simultâneas. Não é geralmente quando a pessoa se converte que naturalmente ela já recebe o Espírito Santo. Isso é uma experiência que a gente vê relatada em Atos, né? Quando Paulo encontra com alguns discípulos de João e pergunta: vocês já receberam o batismo? Eles falam: nós só conhecemos o batismo de João, né? E naquele momento, então, Paulo impõe as mãos e diz que eles ora para que eles recebam o Espírito Santo. Então, baseado nesse texto, no texto de Atos, da descida do Espírito Santo do Pentecostes, existia a ideia, então, do dia de Pentecostes pessoal na vida de cada um dos membros da igreja, de cada um salvo, de maneira que a obra do Espírito de santificação ela era posterior à salvação. Então, Wesley começou a considerar a justificação como uma santificação inicial e a inteira santificação como uma santificação posterior que poderia ser alcançada num determinado momento por uma obra sobrenatural, ainda em vida ou na glória. Isso foi desenvolvido teologicamente ao longo de vários anos e de várias discussões, inclusive com seu próprio irmão Charles Wesley. Então, mas basicamente, a grande mudança teológica que ocorre a partir dessa experiência é a separação entre justificação e santificação, entre obra de Cristo e obra do Espírito Santo, e a consequente ideia de salvação, que não mais seria pelas obras, mas que a partir da salvação e do crente ser salvo, então ele continua exercendo
executando as boas obras, porque nós somos um povo zeloso de boas obras, como afirma o Evangelho. Então, nós somos salvos para fazer as boas obras. Então, essa ideia se torna mais clara ainda. Então, é necessário que a gente entenda esse dia do coração aquecido como um dia importante para a teologia de Wesley, que ela muda, né, a partir dessa data, né, e também a partir da história que foi construída nos anos seguintes. Wesley ele se afasta do Clube Santo, onde ele se reunia em Oxford, né? Ele cria a Sociedade Metodista, ele estabelece os artigos de fé da sociedade, ele começa um movimento que vai crescer ao longo de muitos anos e que vai se tornar depois a Igreja Metodista, que vai dar origem a várias denominações, né, dentro do movimento de santidade, etc. Então, eu compartilho com os irmãos, né, fico feliz de estar aqui e desejo a todos uma boa jornada e que você possa sentir, assim como eu, assim como Wesley, assim como vários metodistas wesleyanos, né, nazarenos e tantos outros, né, do Exército de Salvação, o coração aquecido pelo Espírito Santo, que isso significa uma grande mudança, né? Que significa o dia de Pentecostes na sua vida também. A paz do Senhor, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.